Que Deus abençoe a todos. Esse que vos fala, o seu irmão em Cristo, o pastor Alexandre, para mais um momento de reflexão bíblico. E a minha Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela já está aberta no livro de Gênesis, capítulo 22, e o versículo 7, que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Nesta tarde de domingo, eu quero falar contigo a respeito da fé. O próprio Deus, ele fala no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos ver, até mesmo lá no livro de Hebreus, personagens da Bíblia que alcançaram promessas, bênçãos de Deus através da sua fé. E aqui nós vemos o nosso patriarca Abraão, aonde Deus faz uma promessa maravilhosa a ele. Quando Deus o chama para contar as estrelas dos céus. E Abraão, não conseguindo contar as estrelas do céu, porque Deus já tinha esse propósito, a qual Abraão não poderia contar, Deus fala: é assim que será a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Mas para que tudo isso se cumprisse na vida de Abraão, Deus o prova antes de aprová-lo. E o que mais me chama a atenção, quando Abraão desce da montanha Moriá, juntamente com Isaque, glorificando ao seu Deus, e lá aquela montanha, aquele local, passa a ser chamado o Senhor proverá, porque Abraão usou a sua fé. Nós vivemos em dias difíceis, dias que o apóstolo Paulo falou que seriam dias trabalhosos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Como Jesus dizendo assim: tenha fé, creia que você também vai vencer. Então é uma questão de fé para você obter a tua vitória. É uma questão de você acreditar, porque a própria Bíblia Sagrada, ela diz que tudo é possível àquele que crê. E quando Deus aparece a Abraão, fazendo esta promessa que queria abençoar Abraão, Deus prova ele. Deus prova ele e Deus pede a ele um sacrifício. Antigamente, não é como hoje, que o nosso sacrifício é um culto racional a Deus. Antigamente, para nós pedir perdão dos nossos pecados, para nós agradecermos a Deus por uma bênção alcançada, nós teríamos que escolher lá um bezerro, uma ovelha, um cordeiro, achar um lugar e sacrificá-lo para alcançar o perdão dos pecados, para alcançar a graça de Deus. Hoje é o nosso culto racional, mas antigamente era assim. E Deus aparece a Abraão e Deus designa o lugar a qual Abraão teria que ir ao sacrifício. Só que eu posso entender e compreender que quando Deus pede a Abraão um sacrifício, eu pelos olhos da fé, eu vejo Abraão pensando que ele já teria a ovelha separada, o bezerro separado, mas não. Deus pede para Abraão o seu filho, e o seu filho, o filho da promessa, Isaque. A Bíblia diz que Abraão pega os dois funcionários, deixa numa altura do caminho, e dali adiante, somente Abraão e Isaque e Abraão sobem com destino a Moriá.
Numa certa altura do trajeto, como nós lemos aqui, Isaac vê a lenha, Isaac vê o fogo, Isaac vê o cutelo, mas Isaac não olha, ele vê que ali não estava o principal para o sacrifício, que seria o cordeiro. E aí Isaac faz uma pergunta ao seu pai. Meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aqui foi a palavra X da questão. Aqui é o versículo-chave a qual Deus mudou a história de Abraão. Por quê, pastor? Porque agora Abraão usa a sua fé. Ele usa a sua fé. Ele olha para Isaac e ele diz assim, é como que se fosse algo profético da parte de Abraão. O cordeiro Deus proverá. Abraão aqui neste momento usa a sua fé. E aí que o milagre da providência acontece lá em cima em Moriá. Quando Abraão estende Isaac, que ele imola o cordeiro, que ele vai matar o cordeiro para o holocausto, ele escuta uma voz do céu que diz: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você confia em mim. E quando ele olha por detrás, em meio aos arbustos, está o cordeiro pendurado para o holocausto. Abraão usa a sua fé. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus manda eu dizer para você através desta palavra aqui nesta tarde: use a sua fé. Use a sua fé para que a cura chegue até a sua vida. Use a sua fé para que a porta se abra. Use a sua fé para que o milagre aconteça. O que é fé, pastor? Fé é você deitar nesta noite com a porta fechada, mas você crê, você acredita que amanhã pela manhã a porta estará aberta em seu favor. Fé é quando o médico olhar para você e falar que o teu problema não tem mais solução, mas você acredita que Deus pode lhe alcançar a cura. Fé é quando o advogado falar para você que a sua questão, que a sua causa não tem mais solução, e você falar para o advogado que Jesus é o seu advogado, que a sua causa sim tem solução. Fé, é isso que é fé. Fé foi quando Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca. Noé, não vendo a arca, ele acreditou, construiu a arca, e através da sua fé, ele com a sua família foram salvos da condenação. Não importa qual é o problema que você esteja passando, acredite, creia que o nosso Deus, ele pode intervir por você e alcançar o milagre. Sabe o que é fé? Fé é quando Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Eu tenho um pedaço de madeira, um cajado, então lança ao mar. Moisés não questionou a Deus. Moisés não duvidou. Moisés creu. Creia. Você que está me assistindo nesse momento, acredite que Deus fará o milagre na sua vida. E quando Moisés lança o cajado, a Bíblia diz que abre um caminho em meio ao mar. E se Moisés tivesse questionado com Deus, e se Moisés não acreditasse no poder de Deus, e se Moisés não acreditasse que aquele simples pedaço de madeira era que ia abrir o mar. É isso que é fé. Quando Jó está em cima das cinzas, enrolado com um saco de pano, o diabo pensou: eu acabei com Jó. Porque o diabo tirou os filhos de Jó, o diabo tirou, com a permissão de Deus, ele tirou os bens materiais de Jó, ele tirou os amigos de Jó, ele tirou a saúde de Jó. E o diabo pensou que tinha ganhado. Só que o diabo equivocou-se. Porque ele não conseguiu, olha o poder da fé, ele não conseguiu roubar de Jó a fé que Jó tinha em Deus. É por isso que em Jó 19:25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele fala eu sei que o meu Redentor vive, ele está tendo fé e crendo
que ele não ia ficar naquela situação. Você não vai ficar nesta situação que você está, se você usar a sua fé. Use a sua fé, acredite, creia. Quando Jesus chegou lá para ir até o túmulo de Lázaro, Marta veio dizendo: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. O que Jesus falou para ela? Jesus mandou ela usar a sua fé. Jesus disse assim: você crê, Marta, que o teu irmão há de ressuscitar? Se creres, verás a glória de Deus. Não tem problema que Deus não possa resolver se você colocar a sua fé em ação. Não tem milagre que Deus não possa realizar se você colocar a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. Acredite, creia. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê na existência de Deus, se você crê no poder de Deus, Deus vai te abençoar. Use a sua fé. Não importa qual seja o seu problema. Deus está mandando eu dizer para você nesta tarde: use a sua fé. Acredite. Faça como Abraão. Abraão não duvidou. Abraão acreditou nas promessas de Deus. Que Deus abençoe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, ele pode dizer para este monte: sai daqui e vai para lá, e vai acontecer segundo a sua fé. Use a sua fé, creia. Um momento de oração. Senhor e meu Deus e meu Pai, está aí, Senhor, mais uma reflexão da Bíblia Sagrada, mais um momento de palavra, Senhor. Meu Deus, venha renovar a nossa fé, venha renovar a nossa fé, que nós possamos acreditar e crer no Teu poder, que através da fé, esta pessoa que está me assistindo, ela possa receber o milagre. Que esta palavra venha falar poderosamente com esta pessoa. Que esta palavra, Senhor, venha surtir um efeito poderoso na vida deste homem e desta mulher. Eu creio, meu Pai. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E lembrando a todos, se inscreva nesse canal. Ajude a nós nesse projeto de Deus. Não esqueça de se inscrever. Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo momento da palavra.